Olá pessoal, retomando a nossa aula de matemática, tendo como contexto a educação financeira. Nessa aula nós vamos falar sobre juros compostos. Mas o que são os juros compostos, né? Juros compostos é um regime de juros mais utilizado no mercado financeiro devido à sua maior rentabilidade. Então, pelo fato dos juros ser aplicado sobre o valor calculado do mês anterior, ou seja, sobre o montante, né? Isso gera uma maior rentabilidade, né? E onde que pode ser usado, onde pode ser aplicado os juros compostos, né? Então, são utilizados em empréstimos, né? Então, no cálculo de empréstimos, no valor mês a mês, no pagamento de contas, normalmente os carnezinhos aí, né? Os valores parcelados são calculados através de juros compostos, dívidas no cartão de crédito, né? Parcelamento no cartão de crédito e assim por diante em vários outros casos, né? Para contextualizar um pouco, para a gente recordar aquilo que a gente viu na última aula, vamos ver uma questão sobre o juro simples, né? Então, o juro simples. João vai comprar uma bicicleta no valor de R$400, isso é, ele pagará R$100 no ato, e o restante em 3 vezes no regime de juros simples, a taxa de 10%. Né? Então, nós teremos essa situação aqui, R$100 de entrada, mais R$300 dividido em 3 vezes, ou seja, R$300 parcelados, né, entre fevereiro, março e abril. E sobre cada parcela será aplicada uma taxa de 10%. Então, nós teremos 10% sobre a terceira parte de R$300, que é o que sobrou do restante para ele pagar, ou seja, eu tenho 110. E para o mês subsequente, ou seja, para março, também eu aplico essa taxa de 10%. Né? Ou seja, eu continuo com R$110. E no outro mês, né, a última parcela, também uma taxa de 10% sobre um terço do valor de R$300 que ele deveria pagar, ou seja, 100, 100 e 100 com 10%, 10%, 10%. Né? Então, isso facilita um pouco o pagamento, ou seja, o valor fica menor. Né? Quando a gente fala de juros compostos, fica um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha. Vamos observar a seguinte questão. Qual o montante produzido por um capital de R$100 aplicado em regime de juros compostos a taxa de 10% ao mês? Juros compostos, veja bem, 10% ao mês no período de 3 meses. Então, vamos supor, eu vou aplicar um valor de R$100 e eu vou deixar esse valor aplicado durante 3 meses, né? E no final desses 3 meses, qual vai ser o meu valor? Tá? Então, observe, juros compostos, estou aplicando juros sobre juros. Comecei com R$100, apliquei os 10% no primeiro mês, né, que me deu um valor de R$110. No segundo mês, aplico a taxa de 10% sobre o valor do período anterior, ou seja, o valor de R$110, que foi que eu consegui em fevereiro. Né? Já em abril, olha só, eu estou aplicando mais 10% no valor que eu recebi, ou seja, no valor que eu tinha no montante de março. Okay? Então veja que isso aí também é chamado de juros sobre juros. Tá? Então eu tenho o cálculo também pode ser chamado de juros sobre juros, os juros compostos. Né? Então, como que a gente faz para calcular? A gente calcular esse montante ao final de 3 meses, né? Tem uma fórmula que é bem simplesinha para a gente resolver isso daí. Tá? Então, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Né? Onde M é o valor que eu quero saber, ou seja, o valor do montante. C é o meu capital inicial, ou seja, R$100. I,
que é a minha taxa de juros. Então, 10% é a minha taxa de juros. Período T é igual ao tempo, né, que é o período, que é durante 3 meses. Lembrem que lá no enunciado eu estou falando de taxa de 10% ao mês por 3 meses. Bom, então, o meu tempo, aí, o meu período, é igual a 3 meses. Né? Então, a minha taxa de juros, que é 10%, né, por cento, ou seja, 10 sobre 100, né, é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10. Né? É só cortar os zeros ali, movimentar uma vírgula ali que a gente consegue chegar no valor de 0,1. Então, aplicando a fórmula, nós teremos M igual a 100 vezes 1 mais 0,10 elevado ao cubo, né? Ou a terceira potência. Por que 3? Porque é no período de 3 meses. Então, o nosso cálculo ficará dessa forma. M igual a 100 vezes 1,1 elevado ao cubo. Né? Elevando ao cubo, eu vou ter M igual a 100 vezes 1,331. Né? Vezes 100, também só movimento a vírgula, 2 casinhas para lá. E aí eu vou ter o valor final, ou seja, o meu montante de R$ 133,10. Tá? Então, a resposta para essa questão seria um montante produzido por um capital de R$ 100 aplicado em regime de juros compostos a taxa de 10% ao mês por 3 meses seria de R$ 133,10. Ok? Para a próxima aula, eu vou pedir para vocês estarem trazendo a lista de exercícios que eu propus sobre juros compostos e nós vamos corrigir esses exercícios na próxima aula, ok? Então, muito obrigado, pessoal, até lá e bons estudos.